Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Maria Nato, que estou mais uma vez aqui conversando com vocês. Hoje eu vim trazer casos que acontecem aqui sempre na área médica, mais uma vez, porque é o que está procurando muito aqui no escritório. As pessoas têm muitas dúvidas dos seus direitos médicos. Então, eu já fiz outros posts sobre isso. Aqui embaixo vocês podem procurar no histórico. Já falei sobre plano de saúde, já falei sobre parto tardio, já falei alguns assuntos, mas as pessoas continuam se interessando, que bom, podem continuar vendo novas perguntas, e aí, à medida que as perguntas vão surgindo, que novas causas vão entrando, eu vou falar com vocês e trazer isso para poder todo mundo entender um pouquinho do direito sem o juridiquês, né? Porque eu acho que as pessoas reclamam muito. Inclusive, eu vou falar com vocês, é muito complicado, até para nós advogados, tratarmos com certos colegas, né? Então, às vezes a gente vê umas petições de 100 páginas, de 150 páginas, é tudo cola e copia. Nenhum advogado escreve realmente 100, 150 páginas, muita coisa desnecessária. E isso faz com que desestimule a parte a ler, a procurar. É como se eu estivesse fazendo aqui vídeos longos, de 2 horas, 3 horas, ninguém vai ouvir isso. Você só ouve isso se você for um estudioso da matéria. Aí não é esse tipo de vídeo, aí são cursos, né? Eu não estou aqui para dar aula, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas que vão surgindo da população que vem até mim no meu dia a dia, ok? Até essa semana surgiu uma dúvida que eu vou falar, vou colocar aqui. A moça foi fazer uma cirurgia, uma infiltração no joelho, no ortopedista, e aí ela teve, posteriormente a isso, uma inflamação chamada erisipela na perna. E ela queria processar o ortopedista por isso. Eu, no outro vídeo, já expliquei a vocês que tem diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Então, quando é hospital, plano de saúde, é responsabilidade objetiva. Por quê? Porque eles são pela Constituição, concessões do serviço público. Então, eles é que têm que provar que não foram responsáveis pelo dano. Quando é o médico, a gente tem que provar a negligência. Por favor, não vamos falar de imperícia de médico, não. Porque se é médico, ele é perito. Médico não é nunca imperito. Imperito é se você pegar uma enfermeira que vai fazer uma cirurgia, ela é imperita, né? O médico, ele tem negligência médica, a gente tem que comprovar a negligência. E aí eu falei com ela, eu falei, olha, como que eu vou processar o médico? Porque ela falou, mas ele não limpou direito o joelho na hora de aplicar a injeção do corticoide, ele não colocou um band-aid em cima, e depois aquilo dali ficou aberto e eu fiquei com a erisipela. Gente, a erisipela é uma coisa que tem mais de 10 causas, pode até uma picada de um inseto causar uma erisipela. Então, você fazer esse link, comprovar que a falta de higiene do médico, a falta do band-aid causou uma erisipela, é muito difícil. Até porque para a gente entrar com essa ação, a gente vai levar 1 ano, 2 anos, até chegar na fase da perícia. Como que o médico perito vai ver a sua perna, que já vai estar boa, né? Porque a erisipela também dura umas semanas e ela é curada, uma perna boa, e dizer, olha, ela teve erisipela porque ela fez uma infiltração. Então, são situações muito difíceis, que eu sinto que as pessoas às vezes ficam decepcionadas, mas eu queria processar esse médico, eu sei que ele foi responsável, mas não basta você achar que o médico é o responsável, você tem que ter uma confirmação. Toda ação médica, toda ação por erro médico, de direito médico, você tem que ter um laudo médico. E se você não tem um laudo, o juiz vai fazer um laudo através do perito dele. Então, são ações muito sérias. Não é assim porque você acha que aquele médico causou uma lesão em você. A ação de direito médico são ações muito delicadas. Por isso que eu peço sempre
que peça ao prontuário médico. Por isso que eu peço sempre que me traga provas escritas, fotos, fotografias, filmagens, requisições médicas, receituários, receitas, pagamento de remédios, esse tipo de coisa, para poder a gente fazer um dossiê verdadeiro e levar para o juiz, o que vai pedir ao perito dele, ao perito do juízo, para dar um parecer sobre aquilo dali. Então não é assim. Claro que muitas vezes você consegue provar sim a negligência de um médico, mas isso é muito mais difícil, trabalhoso e tem que ter realmente provas robustas. Nenhum juiz vai condenar um médico se não tiver provas. Por isso que, por exemplo, quando você faz ações de cirurgia plástica, que normalmente você processa o médico por erro, você faz fotografias antes e depois. Então você vai fazer uma plástica de mama ou uma plástica abdominal. Você fez as cirurgias antes, depois você faz outras cirurgias, outras fotografias depois da cirurgia. E essas fotografias demonstram que não era uma coisa bonita, ficou horrorosa. E você fez aquela plástica para poder ficar melhor, né? Ninguém faz uma cirurgia plástica para ficar pior do que entrou. Então você tem essas fotos, nós vamos levar para um médico, o médico vai dar um parecer, vai dar um laudo, nós vamos processar aquele médico que cometeu aquele erro na sua mama. Eu já vi plásticas de colocar silicone ou sem silicone, que coitada da mulher. A mulher foi deformada, foi aleijada mesmo. Eu já vi coisas inacreditáveis em cirurgia plástica. Por isso, inclusive, eu sempre oriento todos os meus clientes, antes de fazer uma cirurgia plástica, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, veja se aquele médico faz realmente parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque tem muito médico, muito cirurgião, às vezes nem cirurgião e fica fazendo cirurgia plástica. Outra coisa, cirurgia plástica é sempre 100% dentro de hospital. Nunca se faz cirurgia plástica, lipoaspiração em consultório. Médico que faz esse tipo de coisa, de intervenção dentro do consultório, você pode saber que ele não é ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque isso é uma condição básica. Você precisa de um hospital e de um hospital bem equipado. Hoje, antigamente, quando começou a cirurgia plástica, ali em Botafogo, no Rio, tinha aquelas casas, uns casarões, umas mansões, que tinha a clínica do Ivo Pitangui, clínica do outro médico, eram mansões que não tinham nem centro cirúrgico direito, eram centros cirúrgicos mambembes, não tinha UTI. Isso acabou há muito tempo. Eles foram vendo da necessidade de colocar um centro cirúrgico bem estruturado, de ter uma UTI, porque toda cirurgia começa com risco 1. Não existe cirurgia sem risco. Então, você fazer uma cirurgia, por mais simples que seja, você tem que estar num hospital de preferência que tenha UTI ou que tenha uma ambulância que possa te socorrer e te levar para um hospital maior com UTI. Então, você se submeter a uma cirurgia sem esse tipo de cuidado, você está se expondo, você está entrando quase como um suicida, né? Então, pensa bem nisso. Outra coisa que as pessoas têm me perguntado muito, isso é uma coisa que eu faço há 20 anos e, por incrível que pareça, os planos de saúde apanham e continuam cometendo o mesmo erro. É a questão da quimioterapia. A quimioterapia, ela é uma decisão do médico. Se você estiver fazendo uma quimioterapia e o seu médico perceber que você não está tendo uma reação positiva, que aquele remédio, aquele quimioterápico ali não está sendo bom para você e que existe um outro medicamento que pode fazer bem a você, que está tendo estudos, já muitos resultados positivos, o médico pode pedir a troca. E muitas vezes acontece de quando o médico pede a troca da droga, da quimioterapia,
ou o plano de saúde veta e diz que aquela nova quimioterapia ele não paga. Se isso acontecer, procure imediatamente um advogado especialista em direito médico, que vai entrar com uma tutela de urgência. O juiz normalmente o juiz defere essa tutela de urgência e o plano tem que fazer e manter o tratamento. Então, não deixe o seu direito jogado fora, não jogue esse direito na lata do lixo. Eu repito sempre isso, porque eu já vi famílias até se endividando, pegando dinheiro até com agiota, para poder pagar a nova quimioterapia que o plano não aceitou pagar. Depois ter que vender casa de qualquer maneira, vender um carro de qualquer maneira, se tirar tudo que tem da poupança, porque o plano de saúde não quis pagar. Não existe isso. O plano de saúde ele é obrigado a pagar a nova quimioterapia. Se aquela droga que estava sendo feita anteriormente não fez os efeitos que se esperava dela, troca-se a droga. Isso é super normal, isso é corriqueiro. Por quê? Porque o ser humano ele tem diferenças. Às vezes uma medicação que vai fazer um efeito muito bom para uma pessoa, para outra pessoa não faz. Todos os remédios são assim, todas as drogas são assim. Então, o plano tem que pagar isso aí. Outra coisa é quando também não autorizam cirurgias. Não existe isso. Se você precisa de uma cirurgia, eu vou contar aqui um caso de uma cliente aqui do escritório. Ela já era uma senhora, ela precisava operar a coluna. E a cirurgia que o médico propôs a ela era uma cirurgia muito pouco invasiva. Era uma cirurgia que ela ficaria um dia apenas no hospital, o risco era muito pequeno, mas era uma cirurgia muito cara. E o plano de saúde só aceitava pagar com outro tipo de cirurgia, uma outra técnica, que a pessoa tem que ficar uma semana internada, que tem um risco muito maior, ela é muito mais invasiva. E o médico falou: não, essa técnica para mim é uma técnica ultrapassada, eu não vou submeter a minha paciente a isso, eu quero usar essa técnica nova, que o risco de ficar paraplégico é muito menor, infinitamente menor. E essa senhora ficou desesperada. A filha me procurou porque ela não tinha nem condições de sair de casa, ela estava na cadeira de rodas. E aí nós entramos com a ação contra o plano de saúde. O juiz deu a tutela antecipada, ela foi operada naquela semana, voltou a andar, teve uma vida praticamente normal depois disso. Claro que ela teve que passar por fisioterapia, porque ela ficou um tempo na cadeira de rodas, ela teve que voltar, né, ter todo aquele tratamento, mas graças a quê? A filha ter nos procurado e nós termos feito essa ação para ela. Porque quem escolhe o tipo de procedimento, como vai ser feito, é o médico que trata do paciente. Não é o médico que trabalha lá no plano de saúde autorizando ou desautorizando. Esse médico ele é preposto lá do plano de saúde. Ele não é o médico que trata, ele não sabe como é a vida daquela paciente, daquele paciente. Então, quando o seu médico te sugerir um tratamento, você pedir autorização ao plano de saúde, o seu plano de saúde negar, procure um advogado especializado em direito médico. Nós temos 27 estados da federação, todos os estados têm colegas que fazem direito médico. Mas procure especialistas em direito médico. Não vai procurar aquele advogado trabalhista que fez ação para você quando você saiu do emprego. Não. Não vai procurar o primo do seu primo, que tem uma carteira de advogado, que faz 2, 3 processos por ano. Não. Procura um especialista. Porque quando você tem um problema de vista, você vai no oftalmologista. Quando você tem um problema neurológico, você vai no neurologista. Por que você vai procurar um advogado que não é especialista? Você tem que procurar um advogado especialista. Você não tem que procurar um advogado que faz tudo. Porque não existe mais hoje no direito quem faça tudo. Por exemplo, um advogado tributarista, ele só faz direito tributário. Eu não entendo absolutamente nada de direito tributário. São mais de 300 leis por ano em tributário no Brasil. Então, se não for uma pessoa dentro daquela área, ela certamente vai falar besteira para você. Então, procure alguém que realmente entenda da matéria. Eu tive um caso agora muito triste, que a criança foi gerada fora do útero. Um caso horroroso. E a criança sobreviveu. 8 meses de gestação, essa criança sobreviveu
obviamente com problema neurológico, obviamente cheia de sequela. E essa mãe procurou um advogado que era exatamente primo do primo. Olha só, primo do primo. Esse advogado, aí ela me procurou por outra questão. Me contou o caso da filha e ela pediu se ela podia ver como é que está o processo da minha filha. Eu falei, claro, me dá o nome. Procurei no site, não achei o nome da filha dela. Procurei pelo nome dela, não achei o nome dela. Eu falei, olha, às vezes acontece um erro no sistema, eu não achei nem o seu nome, nem da sua filha, nenhum processo. Procure o advogado, porque se o advogado não distribuiu a ação, eu posso distribuir. Eu sou especialista nisso, eu sou especialista em erro médico, em parto tardio. A senhora tem uma série de erros aqui, inclusive do diagnóstico do radiologista, que fez 8 ultrassonografias e não percebeu que a criança estava fora do útero. Ok. E ela ficou naquele constrangimento, até que ela resolveu procurar o colega. E o colega, já há mais de 2 anos que tinha pego a procuração, falou com ela que não lembrava dela, que não lembrava do caso dela e que não sabia sequer onde estavam esses documentos, que ele estava fazendo uma obra no escritório dele e que ele ia procurar e ver se achava esses documentos. Ela deixou tudo, ela deixou o prontuário médico, ela deixou os exames dela, ela deixou as fotografias, as filmagens, tudo com esse colega. Só que ele não é um advogado que faça isso, ele é um advogado trabalhista. Então, ele pegou isso aí porque ele era primo do primo. Ele certamente não deve ter vislumbrado o tamanho dessa ação, a importância dessa ação. Ele simplesmente colocou na gaveta e deixou lá. Então, não façam isso. Procurem um advogado que seja realmente especialista. Não vai pelo preço, não vai pela indicação porque fez uma ação trabalhista para você ou porque tirou seu primo da cadeia. Às vezes é um advogado criminal que soltou meu primo, olha, ainda fez um preço bom para minha tia. Gente, advogado criminal, advogado criminal. Advogado trabalhista, advogado trabalhista. Não vamos misturar as coisas. São coisas muito diferentes. Às vezes ele é ótimo para soltar preso. E esse seria péssimo numa advocacia civil. Entendeu? Eu não solto preso nenhum. Mas eu sou muito boa no que eu faço. E eu acho que a gente tem que valorizar o profissional de cada área. E você não tem que jogar o seu direito no lixo. O que eu falo, eu repito isso da hora, está ficando até chato, mas eu tenho que falar. Porque quando você deixa de propor uma ação, ou você entrega a sua ação na mão de alguém que não tem conhecimento da matéria, você está jogando seu direito no lixo. Eu vejo ações propostas que o colega não soube sequer fazer o pedido. Pede dano moral, mas não pede dano material, não pede dano estético. Então, procure alguém que seja realmente da área. Não deixa o seu direito morrer. Essa senhora, eu consegui para ela um tratamento de ecoterapia, que é um tratamento para a criança poder fazer uma terapia com cavalos e hidroterapia, e a filha dela até melhorou muito. Ela, claro, tem uma lesão neurológica grave, ela nunca vai ser uma criança normal, mas esse tratamento eu consegui do plano de saúde. Então, o plano de saúde ele está pagando a hidroterapia e a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, para essa criança, e essa criança melhorou muito, inclusive o convívio dela com outras crianças. Agora surgiu um outro problema, a criança está demonstrando também autismo, e aí nós conseguimos o canabidiol para essa criança, graças a uma outra ação que nós fizemos contra o mesmo plano de saúde, exigindo o tratamento do canabidiol. E é fácil? Não. Você tem que ter um bom laudo médico que ateste que aquela criança vai melhorar com aquela medicação e tem que ter um estudo científico mostrando um caso idêntico. Um caso que tenha ocorrido em outra parte do mundo. A gente procura sempre primeiro os estudos científicos no Brasil, porque é óbvio, estão em português. Depois a gente parte para outros países, e aí quando é em outras línguas a gente tem que fazer uma tradução para juntar nos autos aquele estudo mostrando que um caso idêntico ao do seu paciente
teve uma melhora, nem sempre cura, né? Normalmente é uma melhora com aquela medicação. Então, essa cliente, ela me procurou 2 vezes, eu fiz 2 ações para ela, pelo canabidiol e pelas terapias, e a menina está melhorando muito. Agora nós estamos propondo a ação contra o hospital pelo parto tardio. Ação essa que já podia ter até sentença se o colega lá, trabalhista, o primo do primo, tivesse proposto na hora certa. Porque, inclusive, ele fez com que a mãe perdesse o direito de ação. Porque a menor, como ela é menor, a prescrição não correu ainda, não ocorreu. Mas para a mãe, sim, a mãe só tinha 5 anos para entrar com a ação. E essa cirurgia que ela fez de emergência quando para a filha nascer, fez com que ela tivesse perdido até um pedaço do intestino. Ela passou por várias cirurgias para poder ser reconstruída internamente, porque a menina estava fora do útero. Essa ação para o dano material e o dano moral da mãe, até o dano estético, ela teve também dano estético, essa ação eu não pude fazer, porque passou de 5 anos, quando ela realmente foi procurar o advogado e descobriu que o advogado não tinha proposto a ação. Então, eu fiquei com muita pena, falei com ela que eu posso fazer agora é a ação pelo erro médico da sua filha. E aí nós já propusemos essa ação do erro médico da filha. Então, olha, não jogue fora seu direito, sabe? Procure um advogado, um especialista realmente em direito médico, leve seu caso a ele, leve seu caso a um outro médico também, para ele ver, para ele fazer uma avaliação. Nada como um outro médico avaliar aquele trabalho do colega, entendeu? Peça sempre prontuário, peça, chegue tranquila, converse, fale que você precisa do prontuário porque o médico está pedindo. O médico que acompanha você, que acompanha sua filha, precisa daquele prontuário. Então, insista sempre para ter o prontuário, guarde esse prontuário, não deixe isso. E outras coisas que vão surgindo, eu tenho tentado trazer para vocês, nem sempre a gente consegue falar de tudo, né? Porque o assunto de direito médico é amplo demais. Então, se vocês tiverem dúvida, anotem aqui embaixo, curtam nossa página, compartilhem nossa página, acione as chamadas para a gente poder chamar vocês para assistir novos vídeos. Mostre aos seus colegas, aos seus parentes. Muitas vezes isso vai salvar uma vida de alguém. Muitas vezes vai salvar o direito de alguém. A pessoa vai falar, nossa, eu não sabia que eu tinha esse direito de entrar com essa ação. Nossa, eu vou procurar aquele advogado que eu fiz a procuração há 1 ano, 2 anos, 3 anos, para saber se realmente ele propôs a ação. Porque isso acontece muito. O advogado não sabe fazer a ação, não sabe propor aquela ação, não acredita naquela ação e guarda. Eu agora lembrei até de um outro caso que eu vou falar com vocês. Foi um caso até muito emblemático no escritório, não foi em relação a erro médico, foi um acidente. Um ônibus passou em cima de uma criança no dia de Cosme e Damião, em São Gonçalo. Os pais procuraram um advogado e deram uma procuração. E o advogado jamais propôs ação. Naquela época, a prescrição era vintenária, 20 anos. Hoje são só 3 anos. Naquela época eram 20 anos. Passados uns 10 anos, uma das irmãs daquela criança passou a fazer faculdade de Direito, foi estagiar no escritório e foi procurar aquela ação. Descobriu que o advogado nunca tinha proposto ação. E aí ela nos procurou. O pai já tinha morrido, ou seja, não tinha mais como propor uma ação do pai pela perda do filho. Nós propusemos a ação da mãe, da criança, dos irmãos da criança. Ganhamos todas as ações, todos receberam as indenizações e o pai nunca recebeu, morreu antes, porque o advogado jamais entrou com ação. Então, procure seu advogado, aquele advogado que você deixou lá, a procuração, para ver se existe mesmo o processo, sabe? Se ele realmente deu prosseguimento. Já vi casos, agora eu peguei um caso sério, grave, de um erro médico numa cirurgia, que quando o perito fez a perícia, a advogada não soube impugnar e disse que ia abandonar a causa. Então veio para mim esse caso.
Aí eu tive que arrumar assistente técnico para me ajudar. Eu não tive como juntar o laudo do assistente técnico, porque nós temos prazo para isso, processual, mas ele me ajudou a impugnar. Então, o direito médico é um direito muito delicado. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha também com os médicos que nos auxiliam, eu tenho muitos médicos que me auxiliam, e com os clientes também, que têm que entrar junto, juntando todas as provas, fotografando notas fiscais, fotografando receituário, ou tirando cópias de prontuário, tudo isso, fotografias, tudo isso faz uma diferença enorme no final do processo. Então, não jogue seu direito no lixo, procure um advogado especialista, qualquer coisa, mande sua pergunta aqui para a gente, aqui no nosso site, ou no site do escritório, que também está escrito aqui embaixo, no nosso site, no WhatsApp do escritório eu respondo, faço consulta, não só presencial, como por videoconferência, claro. Consulta sempre com horário marcado, vocês têm que entrar em contato, a gente agenda um horário e eu faço consulta. Normalmente, eu lá pelo meio do mês eu já estou abrindo a minha agenda do mês seguinte. Eu aviso até no WhatsApp que eu estou abrindo a minha agenda. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente e não deixa o seu direito morrer. Agora, eu marco consulta com uma certa antecedência, mas quando é uma questão emergencial, uma cirurgia que tem que ser feita de emergência, uma quimioterapia que precisa de emergência, um home care que precisa também de emergência. Essa semana eu tive que parar o que eu estava fazendo porque uma cliente precisava sair do hospital e ir para casa, cliente com 91 anos, mas precisava de um home care em casa e o plano de saúde negou. Eu fiz a ação no dia que ela veio, eu propus no mesmo dia, eu consegui a tutela no mesmo dia e no dia seguinte ela estava saindo do hospital e indo para casa no home care. Então, nesses casos emergenciais, a gente para o que a gente está fazendo, a nossa equipe atende. Normalmente eu atendo ou outra pessoa da minha equipe, a gente atende os casos emergenciais no dia. Agora, quando são erros que a gente pode aguardar, a gente marca para ir daí uns dias, ok? Mas procurem, na sua cidade pode ser que tenha um advogado especialista em direito médico, faça isso e nos siga nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo, muito obrigada.